Ainda que nunca me fales, eu sei bem o que tem sentido. Ainda que nunca me reveles, tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço a teu lado. Ninguém te ama como eu.
sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, minha gente, estamos iniciando mais uma live no formato podcast aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. E hoje nós vamos falar de um tema muito bacana. Temos um convidado todo especial aqui, né? Nós vamos falar sobre pontificados. E eu gostaria de, já nesse início, te acolher. Seja muito bem-vindo e também agradecer por nos permitir estar entrando aí na sua casa. Também convidar você a divulgar, né? Espalhe aí para a tua rede social, nosso link, vai convidando o pessoal para entrar, para que a gente possa fazer uma grande live aqui nesta noite, que eu tenho certeza absoluta, né? Que nós vai ser de uma grande, mas de grande crescimento para nós, uma oportunidade ímpar de nós falarmos um pouquinho sobre os pontificados. Então, seja muito bem-vindo você e mais uma vez o nosso muito obrigado. E hoje está aqui o nosso pároco reitor, Padre Eliton. Seja bem-vindo, Padre. Nosso muito obrigado desde já pela sua presença e pelo seu sim. Obrigado, Beto. Obrigado a nossa Pascom e todos aqueles que nos acompanham neste momento, que sobretudo é de fé e de aprofundamento. Uma boa noite para todos. Padre, eu gostaria de pedir para o senhor dar a sua bênção já e iniciar com um momento de oração para nós, né? Peçamos que o Espírito Santo nos conduza e nos ilumine. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Muito bem. Iniciando aí com um momento de oração. E antes de nós irmos para as nossas perguntas, falarmos, né, sobre os pontificados, primeiro eu gostaria de perguntar, né, quem é o Padre Eliton? Então, meu nome é o Padre Eliton Ribeiro, eu sou nascido em Santo Antônio da Platina. Eu ingressei no Seminário dos Franciscanos Capuchinhos com 14 anos, fui ordenado padre diocesano com 25, hoje eu estou cumprindo 12 anos de padre, no mês passado, e já passei por várias paróquias aqui da nossa diocese, Santo Antônio, Bandeirantes, Cambará. Trabalhei também no norte do Brasil, na região amazônica da Prelazia de São Félix, do Araguaia. 3 anos e meio, quase 4, eu passei em Roma estudando, me aprofundando, me formando em teologia, o mestrado, o doutorado que eu concluí mês passado. E agora fazem 5 meses que eu estou aqui servindo a comunidade de Baiti
do nosso santuário tão querido do Sagrado Coração. Bacana, bacana. Então o padre, né, veio hoje trazer para nós, e nós batemos um pouquinho o papo sobre os pontificados, já que nós tivemos aí tivemos, né, a eleição de um novo Papa, tivemos o conclave, e algo que está hoje na mídia, né, em alta, falando muito sobre isso, né? Então nós hoje vamos falar um pouquinho sobre os pontificados. Padre, quais são as principais características que designam os pontificados de João Paulo II, Bento XVI e Francisco? Bom, antes de tudo, é importante nós recordarmos que a missão do Papa é ser vigário de Cristo e o sucessor do apóstolo Pedro, naquelas promessas que Jesus fez em Mateus 16, 24. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ele confiou as chaves do reino dos céus. E o nome do apóstolo Pedro aparece sempre em primeiro no grupo dos 12. E nós tivemos, até hoje, 267 pontífices sucedendo o apóstolo Pedro. Claro que os papas não são pessoas perfeitas, mas são pessoas chamadas à santidade, com características diferentes. Porém, a missão dos papas é apacentar o rebanho universal da igreja e nos confirmar na fé. Falando dos 3 últimos papas, João Paulo II, que é santo, Bento XVI e o nosso Papa Francisco, que ainda sentimos a dor da sua ausência, recentemente voltou à casa do Pai. São João Paulo II, ele foi marcado como um Papa peregrino. Foi dos papas que mais fizeram viagens apostólicas. Ele teve 104 viagens apostólicas fora da Itália e 146 dentro da Itália, viagens em que ele fez visitas pastorais. Então, o Papa João Paulo, ele se caracterizou por levar o cristianismo, a palavra de Deus, a Igreja Católica, por diversas partes do mundo. Nos últimos 100 anos, os papas não viajaram tanto assim. E João Paulo II, ele inaugurou essa figura carismática de quem viaja, prega o Evangelho além fronteiras. Pois o Papa João Paulo II foi caracterizado pelo Papa da Juventude. Foi o Papa que começou as primeiras jornadas mundiais. A primeira foi em Roma mesmo, e ele já conseguiu, de início, em 1984, reunir 90 mil jovens. E esse caminhar da igreja rumo à juventude teve um impulso muito grande no pontificado de João Paulo. Ele foi dos papas também que mais realizou beatificações e canonizações. Ele trouxe uma novidade também de uma santidade. Foi ele que disse em uma das jornadas que gostaria de jovens de santos de calça jeans e de tênis. Então, uma santidade que não é só reservada a padres, bispos e freiras, mas também aos leigos, uma santidade batismal. Papa João Paulo II, ele teve um pontificado longo, ele foi eleito com 58 anos e faleceu com 84, sofreu também atentados logo no começo do seu pontificado, e ele mesmo disse, porque o lema do Papa João Paulo foi Totus tuus Virgo Maria, todo teu, Virgem Maria. E ele testemunhou que a vida dele foi salva pela intercessão e pela mão da Virgem Maria, que desviou a bala para que não fosse letal, os tiros que ele levou. E ele cravou essa bala na coroa de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. Depois fez questão de ir até a cadeia e perdoar aquele que o agrediu, que atentou contra a sua vida. Então essas foram marcas especiais. Também Papa João Paulo II foi aquele que instituiu no segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia, pela ligação muito forte com Santa Faustina Kowalska. Eu faria um panorama do pontificado de João Paulo II nestas linhas. Ele também teve uma ligação, quando padre jovem, com o Padre Pio. Ele confessou algumas vezes com o Padre Pio. Inclusive, uma amiga de João Paulo II foi curada pela intercessão de Padre Pio, que sofria de câncer. E conta-se que Padre Pio teria dito para o padre Wojtyła: estude muito, porque quem vai ser papa precisa saber muitas coisas. Ele disse para o padre que o acompanhava quando voltavam para Roma, que o Padre Pio tinha brincado com ele, porque um polonês não seria papa.
E realmente foi uma grande surpresa de Deus. Quanto ao Papa Bento XVI, ele assumiu o pontificado em 2005, depois do longo pontificado de 25 anos de João Paulo II. Porém, vale lembrar que Bento XVI tem um carisma e uma figura diferente do Papa João Paulo, porque desde o tempo de padre e como bispo, ele sempre foi professor. Ele fez o doutorado e se dedicou principalmente ao magistério em Munique, na Alemanha. Porém, ele foi criado bispo e cardeal por Paulo VI, mas logo no início do pontificado de João Paulo II, ele convidou Ratzinger, que seria Bento XVI, para ser o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Então, ele permaneceu 25 anos como prefeito ao lado de João Paulo II. A característica principal do Papa Ratzinger, do Papa Bento, é que ele foi um dos maiores intelectuais do mundo. Até em algumas pesquisas, ele foi eleito como um dos homens mais inteligentes do mundo. Uma vez que ele foi nos Estados Unidos, o Papa Bento XVI, tem alguns jornalistas que fazem algumas perguntas inconvenientes. E eles fizeram uma para ele, quando ainda cardeal. É verdade que o senhor é o Rottweiler da fé? E ele respondeu: alguns encargos que nós recebemos da igreja exigem de nós alguns comportamentos específicos. Ele foi caracterizado um pouco assim, aquele que era o defensor da verdadeira doutrina, da ortodoxia. Mas ele, como Papa, o seu lema é Deus Caritas Est, Deus é amor. Foi a primeira encíclica que ele escreveu. Ele pregou a verdade na caridade. E o Papa Bento, ele foi um Papa que teve aquela capacidade de dialogar de igual para igual, por exemplo, com a ciência, com os ateus. Ele teve debates na Alemanha com Habermas, que foi filósofo ateu, e se saiu muito bem. Ele dava razões da nossa fé para pessoas que já não acreditavam mais. Também tem um livro que saiu no Brasil, um debate dele e Paulo Flores, que foi dentro do Coliseu, sobre a dimensão da fé. Então, Papa Ratzinger foi um intelectual e um homem de profunda teologia e espiritualidade. E agora o Papa Francisco, que é o Papa mais recente, é o primeiro latino-americano, o primeiro Papa jesuíta, filho de Santo Inácio de Loyola. E as marcas do pontificado de Papa Francisco foram marcas fortemente pastorais. Ele pensou sempre a igreja no movimento missionário. Nas suas primeiras falas, o Papa Francisco já dizia que precisaria ter uma atenção para as periferias existenciais e geográficas, aqueles que moram nas periferias, mas aqueles que têm suas periferias internas. Ele também foi o Papa missionário. O Papa Francisco disse que ele preferia uma igreja machucada, enlameada por ter saído pelas estradas, do que uma igreja doente por ter ficado fechada em si mesma. O lema do Papa Francisco foi: ele me olhou com misericórdia e me elegeu. Então, o Papa Francisco, quando nós vamos nos recordar dele, sempre vai ser o pontificado marcado pela misericórdia. Claro que a conversão sim, mas primeiro a acolhida. Então, um panorama dos 3 pontificados eu poderia dizer nessas linhas. E padre, como que cada um desses papas respondeu ao desafio do seu tempo, dentro e fora da igreja? Antes de tudo, é importante que nós pensemos cada papa como um dom do Espírito Santo. Aquilo que os cardeais fazem lá no conclave, é claro que tem um instrumento humano, porém é o Espírito Santo que inspira aquele que vai pastorear a igreja em cada momento preciso da história e que vai responder a cada momento preciso. Por isso que a gente não deve ficar comparando um papa e outro como se um fosse melhor do que o outro. Não, cada papa é necessário no seu tempo. Fazendo casa de aposta, né? Sim, não é assim. Mas eu diria que o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI foram os 2 últimos papas que participaram do Concílio Vaticano II, como padres. Então, eles tiveram essa vontade de aplicar o concílio na vida da igreja, essa abertura do Espírito Santo, iniciada pelo Papa João XXIII e concluído com o Papa Paulo VI. Eu diria que o Papa João Paulo II levou o cristianismo para os recantos mais escondidos do mundo, onde a igreja ainda não tinha
chegado. Agora o Papa Bento XVI, ele lutou contra uma dimensão que ele mesmo falou, que era a ditadura do relativismo. Que existem valores perenes, existe uma verdade revelada e que dá sentido à vida das pessoas. E o Papa Francisco é esse Papa do coração imenso, que reaproximou muitas pessoas da igreja. Até na última jornada, que foi em Lisboa, em Portugal, a frase do Papa que clamava ao coração dos jovens, os jovens gritaram: todos, 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 todos têm lugar à Igreja Mãe Misericordiosa. Então eu penso que a marca de cada um deles seria mais ou menos nessa linha. E padre, em que aspecto podemos perceber uma continuidade entre os três pontificados, apesar que cada um tem o seu estilo, né? Cada um é diferente? Sim, a continuidade está naquilo que é o Evangelho, a Palavra de Deus e a revelação, e a tradição da nossa igreja. O que diz respeito à palavra, à liturgia, à ação da igreja, continua. Porém, o Papa Bento falava de uma reforma na continuidade. Há uma linha de continuidade que é a sucessão apostólica. Porém, tem sempre uma novidade, porque, como dizia o Papa Francisco, a igreja não é múmia de museu. A igreja é sempre nova, é a esposa de Cristo, e ela é renovada pelo Espírito Santo. Então eu diria que essa linha do Concílio Vaticano II, da abertura, da participação dos leigos, da igreja como missionária, o Papa João Paulo tinha muito caro o termo nova evangelização, que era aquela vontade de buscar as pessoas afastadas, que tinham deixado o seio da igreja e que ainda não fez a primeira experiência de Jesus. Então a experiência pessoal de Jesus marca os três pontificados. Bacana. Se você que está nos assistindo e quiser fazer sua pergunta também, pode, né, mandar aqui no nosso chat, que a gente vai estar perguntando, nós vamos estar fazendo a sua pergunta ao padre. Nós vamos falar um pouquinho agora de João Paulo II, São João Paulo II, né? O Papa João Paulo II, como Papa, João Paulo II influenciou a queda do comunismo na Europa, especialmente na Polônia. Sim, quando ele foi eleito, a Polônia ainda vivia uma dimensão de regime comunista, desde o final da Segunda Guerra Mundial, terminando em 1989. O regime comunista, é claro, dificultou muito a vida da igreja, a liberdade religiosa. Toda ditadura, ela traz um pouco essa dimensão. E até era uma preocupação que o Papa não poderia voltar para a sua própria pátria por causa do regime comunista. Bem, ele batalhou contra isso até a queda do Muro de Berlim, que trouxe um ar novo e o fim, podemos dizer assim, do socialismo concreto na Europa. Mas a ação do Papa João Paulo II foi fundamental. Primeiro porque ele conhecia por dentro a questão política do comunismo, que levava ao ateísmo. E segundo porque ele tinha uma autoridade espiritual. Então, usando da sua autoridade espiritual, através do diálogo com as grandes autoridades, principalmente da Europa, conseguiu se convencer que é preciso um Estado democrático, em que as pessoas tenham liberdade religiosa, que já era um tema trabalhado no tempo do concílio. Então, o Papa João Paulo contribuiu com a sua autoridade pessoal e especialmente espiritual no convencimento das autoridades da época. E qual foi o impacto da Jornada Mundial da Juventude, iniciada por João Paulo II, na evangelização? O Papa João Paulo II, em 1979, ele esteve na Conferência dos Bispos Latino-Americanos. Muitos bispos nossos estiveram lá. Dom Luciano Mendes, Dom Helder e outros. Dom Evaristo. E nessa conferência no México, em que ele consagrou a América Latina a Nossa Senhora de Guadalupe, houve uma opção preferencial, tanto pelos pobres quanto pelos jovens. E o Papa João Paulo II, ele encarnou essa dimensão de opção pelos jovens, porque ele sentiu que a juventude vive momentos de incerteza, de perda de sentido da vida, de hostilidades. Então, começando as primeiras jornadas, que foi em Roma, aconteceu também na Espanha com a presença dele e várias outras, com certeza o Papa João Paulo, ele tinha uma visão de futuro do catolicismo. É claro que as pessoas idosas também são importantes e elas participam,
Mas em muitos lugares do mundo nós vemos que a missa tem as pessoas só de cabeça branca. E os jovens se afastaram da igreja. Então essa sensibilidade do Papa, primeiro de tudo, foi ajudar o jovem a fazer a experiência de Cristo para ter sentido na vida. Depois, essa movimentação dos jovens em nível mundial fez também com que o catolicismo se fortalecesse, porque a igreja é una. Então, essa experiência de encontro com o sucessor de Pedro e dos jovens entre si, trocando experiência. E certamente, depois das jornadas da juventude, surgiram muitos carismas novos, novas comunidades, o discernimento vocacional e o surgimento de lideranças também no mundo de hoje. Não só para bem da igreja, mas para bem da sociedade. A gente pode dizer que a igreja se tornou um pouco mais jovem, né? Isso, a igreja com rosto jovem. Esse foi o desejo do Papa João Paulo II. Né? E o Papa Francisco, no meio, mais ou menos, do seu pontificado, ele realizou um sínodo com a juventude, não só católica, mas com várias faces. Né? E o Papa Francisco, inspirado com certeza nessa movimentação começada por João Paulo II, diz: Cristo vive e Cristo é a eterna juventude. Nossa, a igreja com rosto jovem. Agora a gente vai um pouquinho para o Papa Bento. Como teólogo, o Papa Bento trouxe uma ênfase maior à razão da fé. Como isso se refletiu em seu pontificado? Bem, a encíclica sobre a fé e a razão, Fides et Ratio, ela já tinha sido escrita por João Paulo II. Porém, com certeza, com a ajuda também do Joseph Ratzinger, que era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. A dimensão da fé e da razão sempre foram temas da teologia da igreja, desde o período medieval, antes até no período patrístico. Mas a insistência do Papa Bento XVI é que essa fase do iluminismo, em que se endeusava a razão, em que a pessoa se sentia autossuficiente, em que quase ela não precisaria de Deus, a razão bastaria, levava o ser humano e a humanidade a uma autodestruição, a uma decadência. Tanto que um de seus livros, o Papa Bento XVI, usa o exemplo das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que trouxeram uma destruição imensa e foi fruto da razão abandonada a si mesma. Agora, quando a razão é iluminada pela fé e elas caminham como duas asas, como dizia João Paulo II, a razão ela se amplia nos seus horizontes e na sua potência. E a fé também precisa da razão para que ela possa ser relevante no mundo de hoje. Então foram dois temas muito importantes para Bento XVI, para o diálogo com a modernidade. E o que levou o Bento XVI à decisão inédita de renunciar ao seu papado em 2013? O Papa Bento XVI surpreendeu o mundo no dia 28 de fevereiro de 2013, quando ele, dentro do Vaticano, em uma conferência dada em latim, ele anunciou que estaria renunciando ao pontificado. Faziam 600 anos que um Papa não renunciava ao pontificado. O último foi Gregório XII, em 1415. Não é muito normal que o Papa renuncie. O Papa, o ministério dele é intocável, podemos dizer assim. Ele é a autoridade suprema da igreja, não pode ser deposto. Mas ele tem essa possibilidade de renúncia, por motivos diversos. O normal quase é que o Papa morra como Papa à frente da igreja. Porém, além das especulações que a mídia às vezes faz e pensa, acho que nós temos que nos ater às próprias palavras do Bento XVI. Quando ele renunciou, ele disse que as forças dele estavam declinando. E que ele sentia que a sua saúde e a sua capacidade já não eram suficientes para guiar a barca de Pedro. É uma grande exigência. Agora também existe uma diferença entre a teologia de João Paulo II e a teologia de Bento XVI. Porque na Polônia, a concepção teológica do sacerdócio geralmente é mais ligada à cruz. E o Papa João Paulo II, como Paulo VI também disseram, da cruz não se desce. Então, fica na cruz até o fim. Porém, na Alemanha, onde o Papa Bento foi formado,
A concepção de sacerdócio é anúncio da palavra, não é tanto ligada à cruz. E a gente anuncia a palavra até quando pode. Quando vê que as forças vão declinando, passa para que o outro possa anunciar a palavra e depois ele ia sustentar a igreja com a sua oração e com a contemplação e a adoração e o testemunho. Então, esses, penso, foram os motivos, e ele deu um grande exemplo de humildade para toda a igreja e para a humanidade. Um homem com uma capacidade imensa e tomou essa decisão. Até porque um tempo atrás alguém perguntou, o jornalista perguntou se ele era o Rottweiler do... né? E de repente, né, vem todo esse contexto dessa humildade e tudo mais. E é interessante, né, padre, a gente analisando tudo isso, o senhor falando isso, acredito que muitos, de repente, né, até se questionava, e de uma maneira especial nessa questão de cada país tem a sua condução, né? Como do João Paulo II era a cruz e de Bento XVI a palavra. Isso é interessante, né? Uma coisa que de repente a gente não sabia, né? Então é bacana. E como foi a relação de Bento XVI com a modernidade e com o diálogo interreligioso? O Papa Bento XVI foi um papa apaixonado pela verdade. E a verdade para ele não é uma teoria. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele dialogou com a modernidade. O Papa Bento XVI procurou pontos de contato com o mundo moderno, com o mundo racional. Porém, ele também enfatizava as distinções. Ele não fugia do confronto, o Papa Bento. Ele notava que havia distinções claras entre o que é o Evangelho e o que é Jesus Cristo, o que é o mundo propõe. Então, ele sabia fazer esse confronto justamente para provocar uma mudança de consciência nas pessoas. Então, ele foi alguém, sim, polêmico no confronto com a modernidade. O Papa Bento não era um papa que, às vezes, procurava fazer concordâncias que não se dava. Para ele, acho que o preto e o branco eram bem claro o que é preto, o que é branco. A distinção era muito forte. Também, ele não era agostiniano, ele era diocesano, ele foi um padre diocesano na Alemanha, em Munique. Porém, ele era um apaixonado por Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ele sempre tinha um embate muito forte entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz. Então, quando nós lemos os textos de Bento XVI, isso aparece muito claro. Quanto ao diálogo com as religiões, todos os papas trabalharam para isso. Eles visitaram mesquitas, eles visitaram sinagogas, eles procuraram o diálogo principalmente com as grandes religiões, com os luteranos. Porém, no ano 2000, ainda como cardeal, o Bento Ratzinger, na época, escreveu a famosa declaração Dominus Jesus, que é o Senhor Jesus. E nessa declaração ele deixa muito claro a unicidade de Cristo e da Igreja para a salvação, da Igreja Católica. Claro que as outras religiões, elas também têm sementes do verbo, elas também têm coisas boas. Porém, a plenitude da revelação se dá a Cristo, entregue nas mãos da Igreja para que ela ofereça ao mundo. Isso era muito claro para Bento XVI. Antes de nós irmos para o Papa Francisco, ainda em Bento XVI, talvez como curiosidade, a questão assim, dessa questão após a renúncia, né? Ele ainda teve um longo tempo aqui, né, na Terra, né? Passou por um bom período como um Papa emérito, né? E assim, qual a função dele nesse tempo? O que Bento XVI fez nesse tempo após a renúncia? Bento XVI, na verdade, ele criou esse termo Papa Emérito, porque ele tinha autoridade para isso. Porque há muitos anos não tinha. Até que o outro Papa assumisse, ele era o Papa da Igreja. Porém, não tem muito sentido esse nome Papa Emérito, porque teologicamente o Papa é um. Não existe dois Papas. Houve na história da Igreja, alguns tempos, principalmente Santa Catarina de Sena, em que o Papa foi para Avignon, na França, tinha um outro Papa em Roma, mas sempre se sabia que o Papa verdadeiro era um só. Outros tiveram problemas de nível político, etc. Porém, quando se fala emérito, na verdade é um título de consideração para a pessoa pelo bem que ela já fez. Mas quando ele renunciou, e ele marcou a data em que ele não seria mais Papa, ele não era mais o pontífice da Igreja.
Não haviam 2 pontífices, isso não pode acontecer, era um só. Aí a sede ficou vacante, até que o conclave elegesse Bergoglio. Ele produziu alguns escritos, teve um livro que ele escreveu que se chama Ultime Conversazione, as últimas palavras, foi quase que um testamento do Papa Bento XVI, isso ele escreveu já depois de emérito. E ele apareceu poucas vezes, ele morou no fundo da Basílica de São Pedro em um monastério antigo, tinha um bispo que cuidava dele, lá que foi secretário dele, e ele sustentou a igreja na oração, no apoio ao Papa Francisco, e assim foi a vida dele, na oração, no escondimento e no testemunho, mas não mais como Papa. A gente viu agora na questão da morte do Papa Francisco, que, né, também de João Paulo, que se tira o anel, se quebra o anel, né, tal. E nesse caso, como que é feito? É mesmo ritual? Ele já tinha renunciado ao anel de pescador, ele tinha um anel episcopal, o anel de bispo. De bispo, ele era um bispo emérito, né? Então, assim, o fim que se deu no anel de pescador de Bento XVI é uma coisa a se pesquisar. Porém, certamente, ali na hora da morte, etc., ele estava com o anel episcopal. Já não usava mais o anel de pescador, que era já propriedade do Papa Francisco. Muito bem, então vamos falar um pouquinho do Papa Francisco. Lembrando que se você tiver alguma pergunta, você pode mandar para nós. O Papa Francisco foi frequentemente visto como um reformador. Que reformas concretas ele propôs ou implementou? A igreja sempre reformada pelo Espírito Santo, sempre antiga e sempre nova. A reforma feita por Papa Francisco foi uma reforma baseada no Evangelho, no essencial. Na igreja, mais comunhão com a Trindade entre as pessoas do que no aspecto institucional. O Papa Francisco foi alguém que fez olhar os pobres, as pessoas excluídas. Ele deu mais lugar para as mulheres na igreja, no centro de decisão, não na dimensão ministerial ordenada, mas no centro de decisão. Ele foi o primeiro que nomeou uma prefeita dentro do Vaticano, que é a Congregação para a Vida Consagrada, a irmã Simona, depois colocou uma também no governo próximo a Parolin. A valorização da mulher é uma dimensão importante. Depois a sinodalidade, em que a palavra sínodo significa caminhar juntos, mas é uma coisa muito antiga, lá do começo da igreja, que o Papa Francisco trouxe com rosto novo, que é uma igreja que escuta o Espírito Santo, escuta as pessoas. Ele também inovou, e nós percebemos isso agora na hora da sua morte, no colégio cardinalício, porque alguns lugares tinham a tradição de ter cardeais, como Gênova, Turim, alguma cidade do sul da Itália. Também no Brasil, algumas sedes cardinalícias ficaram um tempo sem cardeais, justamente para que ele espalhasse cardeais pelos outros continentes. E agora, com a morte dele, tinham 20 cardeais a mais do que era costume. Então, ele internacionalizou a igreja. Isso não significa simplesmente uma questão nacional. Significa a igreja sempre mais católica, porque ela está em todas as partes do mundo. Então, a reforma do Papa Francisco foi essa igreja de coração aberto, a igreja acolhedora, uma igreja que dá acesso ao perdão. Independente do perdão, ama também, se a pessoa não se arrepende, mas ajuda a provocar o arrependimento. E interessante que, de certo modo, ele foi um Papa muito tradicional, Francisco, embora não parecesse. Porque nenhum Papa nos últimos anos deu mais indulgências do que ele, concedeu indulgências portas santas. Isso é uma prática muito forte no período medieval e que ele recuperou em benefício do mundo contemporâneo. É um pouquinho polêmico agora a pergunta, mas vamos lá, né? Como o Papa Francisco enfrentou a crise dos abusos sexuais do clero? Bom, primeiramente, como ele mesmo, em uma das suas viagens na entrevista à Conferência Estampa, feita no avião, ele mesmo disse, e isso é uma realidade, os abusos, na sua maioria, não acontecem no ambiente da Igreja Católica, na sua maioria, mas em outros ambientes, familiares, outros níveis profissionais, outras religiões também, porém é uma realidade também dentro da Igreja que precisou ser enfrentada, sob diversos aspectos, primeiro criminal, patológico
enfim. E o Papa Francisco enfrentou fortemente, como outros papas, na medida que puderam, também enfrentaram essa situação da minoria da minoria do clero. E o Papa Francisco instituiu, em 2014, a Pontifícia Comissão para a Tutela de Menores, que se reúne em Roma com muita frequência. E ali tem bispos, tem cardeais, tem o Papa, mas tem profissionais que agem com toda a liberdade, seja no campo psicológico, médico, jurídico. Então essa comissão ela tem toda a liberdade. Depois, o Papa também escreveu um moto próprio chamado Mãe Amorosa. E aí ele jogou também a responsabilidade para os bispos. Porque se os bispos não tomam atitude, os bispos também vão ser punidos, em que as coisas não podem ser escondidas. E isso em nível religioso e em nível civil. Se é comprovado algum crime no nível religioso, ele tem que ser enfrentado no civil. E isso o Papa deixou muito claro em todo o seu pontificado. Depois, não só dessa questão que a justiça tem que ser feita, mas também do critério de avaliação das ordenações. Ele pediu que houvesse um critério de saúde psicológica, saúde mental, de espiritualidade. E, por fim, havia o cardeal O'Malley, que era um capuchinho dos Estados Unidos, em que ele colocou esse cardeal, que agora é aposentado, emérito, à frente dessa comissão, também para a ajuda e ao acolhimento de famílias que tivessem passado por essa situação. Então, o Papa Francisco foi um Papa que levou muito adiante, foi muito incisivo nessa questão. E de que forma o pontificado de Francisco abordou questões sociais, como pobreza, migração e ecologia? A pobreza está no pontificado de Francisco porque a pobreza está no Evangelho. Jesus Cristo, ele sendo rico, sendo Deus, ele se fez pobre, se esvaziando, sendo humano como nós, Deus e homem. E em todas as páginas do Evangelho nós percebemos uma predileção de Jesus pelos pobres. Porque começando pelos pobres se atinge a todos, para chegar a todos. Então o Papa Francisco tinha isso muito forte no coração. Claro, com ações caritativas muito grandes, em nível mundial, conclamando a doação, o óbolo de São Pedro, aplicado na África, aplicado na Terra Santa, na Palestina, em situações de calamidade naturais. O Papa esteve presente em Lampedusa, em Áquila, quando houve terremotos. Então ele foi uma pessoa de profunda caridade. Tanto que em Roma ele instituiu o jantar dos pobres, que dá mais de 600 a 1.000 jantares toda noite. E também a lavanderia das pessoas de rua. Elas podem lavar as próprias roupas, ter a sua higiene. Então ele foi alguém que deu muito testemunho. Primeiro porque ele também se colocou como despojado. Muitas coisas que ele teria às vezes o direito de ter, ele abriu mão disso. Então ele deu esse testemunho. Depois a questão dos imigrantes, mais do que uma questão política, o Papa falava da acolhida dos imigrantes, principalmente de pessoas que vêm em países de situação de guerra. Como nós temos agora a Ucrânia, a faixa de Gaza que está passando, a Síria, alguns lugares do Egito. Então o Papa, e ele fazia pensar, porque ele era filho de imigrantes que tinham vindo do norte da Itália para a Argentina. Ele pensa, se a América Latina não tivesse acolhido todos esses imigrantes no período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, como que teria sido? Então é uma dimensão de caridade, não é uma questão sem critérios. Mas é nessa questão da caridade. E a ecologia, o Papa, esse ano nós estamos celebrando 10 anos da Laudato Si, louvado sejas, que são as palavras de São Francisco no Cântico das Criaturas. 10 anos da Laudato Si de Papa Francisco e 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, em que se entende a natureza como dom de Deus para nós. E nós percebemos que o ser humano hoje está sofrendo porque realmente destrói, desperdiça, exclui. Então, a opção do Papa Francisco pela ecologia é uma opção também pelo ser humano. Não é uma encíclica verde, ele dizia, mas é pelo bem da humanidade, para que os filhos tenham um mundo habitável amanhã. E hoje o pessoal faz muita polêmica, fala, a gente não fala Mãe Terra, vai falar Mãe Virgem Maria, não tem contradição. Foi São Francisco no Cântico das Criaturas que diz, a nossa irmã, a Mãe Terra.
Claro que não no mesmo nível da igreja e da Virgem Maria, mas a terra que foi dada por Deus para que o ser humano pudesse viver. Padre, agora fora das perguntas aqui, mas acho que é interessante. Qual é o peso, se posso falar assim, do Papa Francisco no seu sacerdócio? Olha, eu trouxe aqui para mostrar ao Papa Francisco no meu sacerdócio. Eu digo sempre que é o Papa que eu tenho cheiro dele até hoje. No ano de 2016, o Santo Padre, ele inaugurou o Ano da Misericórdia, que foi um ano de grande perdão. E alguns padres foram nomeados como missionários, os bispos que indicaram o nome. O Dom Antônio me indicou, porque naquela época, e também hoje, eu atuava muito na pastoral carcerária feminina e também na cadeia de menores, além do hospital. E o bispo me mandou para Roma para ser enviado naquele ano, e a gente foi descobrindo aos poucos o que era ser um missionário da misericórdia. Acontece que alguns pecados, pelo direito canônico, ficavam reservados ou ao bispo ou ao papa. E o papa tinha pelo menos 5 ou 6 que ficavam sempre reservados a ele. E se fossem cometidos esses pecados, como profanação da Eucaristia, ou alguns pecados relativos ao clero também, teria que se apelar a Roma para a penitenciaria apostólica delegar o perdão que só o Papa poderia dar. Atentado ao sumo pontífice também. E o Santo Padre, no Ano da Misericórdia, ele teve essa inspiração de instituir alguns padres com poder e autoridade de perdoar pecados que só ele perdoaria, só o Papa. Mesmo os bispos não eram concedidos. E naquele ano nós fomos instituídos cerca de 1.200. Então foi o primeiro contato que eu tive com o Papa Francisco. E depois, no ano de 2017, eu encontrei de novo, porque aí eu já estava morando em Roma, porque eu fui daí para estudar, fazer mestrado na Pontifícia Universidade Gregoriana. E em 2017 faziam 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Como ele não pôde vir ao Brasil, ele recebeu os padres brasileiros. E nesse ano também ele canonizou os mártires do Rio Grande do Norte, Mateus Moreira e companheiros. Eu participei da canonização. E na canonização ele estava bonzinho de saúde, passou perto de nós, cumprimentou. E eu não queria só pegar na mão, eu falei, mas eu vou pedir, porque tem que pedir, porque aquele monte de guarda que tem em volta dele, pode dar um abraço? Ele não falou nada, mas abriu os braços. Aí eu dei um abraço nele, conversei, ganhei 1/3 dele. Então, desde 2016 foi enviado o Papa Francisco. Agora nós somos enviados do Papa Leão. Mas ele é o Papa que eu pude conversar, recebi a bênção dele com a mão na minha cabeça, que eu senti o cheiro dele, a santidade dele, a gente sentia uma energia, uma santidade, uma graça, quando ele se aproximava, né? Inclusive, esse aqui foi o último presente que eu recebi dele, essa estola. Recebi agora, nessa minha última ida a Roma. Ele tinha chegado do hospital, estava se recuperando na Casa Santa Marta, e ele mandou que o bispo de Prato, que é perto de Florença, pediu, né, que fizesse essa estola para nós. Essa estola aqui, ela é uma estola pontifícia, que só os missionários da misericórdia usam. Só nós que somos enviados pontifícios para o sacramento da confissão. Aqui é a cruz, que significa a fonte do perdão. As 4 flechas são os 4 pontos cardeais que o missionário da misericórdia tem autoridade de perdoar pecados no mundo inteiro. Embaixo, o símbolo papal das chaves de ligar e desligar, do qual nós participamos. Nós podemos dissolver qualquer tipo de pecado, inclusive aqueles reservados ao Papa. E aqui a estola ela é mais opaca no começo e ela vai ficando luminosa no final. Sinal de que a pessoa, quando confessa, tem a sua vida iluminada pela graça de Deus. Então eu teria muitas coisas para falar do Papa Francisco. Quando ele morreu, pensei que a gente ia morrer junto. E eu não esperava que eu iria participar do funeral dele lá em Roma. Eu não fui por esse motivo. Fui para o Jubileu dos Missionários da Misericórdia. Sim. E fui para a defesa da tese. O Papa deu aquela melhora e o Papa morreu como viveu, no meio do povo. No dia da Páscoa ele pediu para dar a bênção, quase não estava falando mais, andou pela Praça de São Pedro abençoando o povo e no outro dia entregou a alma a Deus. Então o Papa Francisco para mim já é santo, é um santo que já está intercedendo por nós. E nessa questão de ser o Padre da Misericórdia, né? Hoje na nossa diocese, é só o senhor? Não, na nossa diocese, nomeados comissionários da Misericórdia, tem eu, que trabalho aqui em Baiti, sou o pároco, reitor aqui do santuário, e o pároco e reitor também
do Santuário do Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos. Lá é o caso, eles são franciscanos capuchinhos, né, da mesma ordem de Padre Pio, de Pietreutina. No caso deles, quem indica não é o bispo, é o padre provincial, que é o superior deles, que está em Curitiba. Então ele foi enviado na mesma época que eu, em 2016, e agora nós nos encontramos novamente no jubileu. Nós somos 2 aqui, mas no Brasil inteiro, eu acho que nós não chegamos a 15. Talvez 10, 12 padres da misericórdia no Brasil todo. E no caso mais da diocese é o senhor, né? Isso. Porque o de Siqueira é o Frei e ele pode estar aqui amanhã. Isso, ele está a serviço de onde precisar a ordem dele. E assim, aonde chamar, tem que ir. Sim, é um serviço muito delicado, que às vezes são os bispos que nos chamam e às vezes são os padres mesmo que nos convidam, que nós fazemos no mais absoluto sigilo, porque um padre da misericórdia, além dele ter a autoridade de perdoar pecados, ele tem a autoridade de dissolver sentença de excomunhão. As pessoas que estão excomungadas por situações que seriam reservadas ao Santo Padre. Então é um serviço feito no sigilo, na delicadeza e na fé, mas é um bem muito grande que se faz, porque é um acesso ao perdão de uma maneira mais generosa. De uma responsabilidade grande e de uma grande graça, né? Sim, a gente se sente muito aquém, pequeno, diante de um ministério que é só Deus mesmo que pode realizar. Que bênção. Padre, como foi a sua experiência? O senhor falou um pouquinho, né? Mas a pergunta está aqui. Como foi a sua experiência em estar presente, né, no velório do Papa Francisco? Que sentimento, reflexão marcaram este momento? Não só no velório, né? Mas nesses últimos dias de vida dele, né? O sentimento foi de dor, mas foi de profunda gratidão. Porque o pontificado do Papa Francisco foi um dom inestimável para a igreja. A sua coragem, a sua profundidade com Deus, a sua radicalidade, fizeram que nós pensássemos e repensássemos a nossa vida cristã. Quando eu passei diante do corpo do Papa Francisco, eu não pude ficar muito tempo, porque tinha uma fila. Eu fui no primeiro dia, na sexta, porque eu pensei, quanto mais eu demoro, mais gente chega, né? Sim. E eu vi os dedinhos dele roxinhos, ele de mitra na cabeça. Eu mandei um beijo para ele. Eu chorei e eu agradeci. Depois eu participei da missa funeral dele, presidida pelo Cardeal Ré. Cardeal Ré tem 90 anos, e presidiu, tem uma força para presidir a missa. E quando o caixão saiu, indo para Santa Maria Maior, interessante, né, que faz 300 anos que nenhum Papa é sepultado em Santa Maria Maior, que é a primeira igreja do Ocidente dedicada a Nossa Senhora. O Papa Francisco quis, por causa da sua devoção, desde o início do pontificado dele. O primeiro gesto dele foi levar uma flor na Salus Populi Romani, que é a salvação do povo romano, Nossa Senhora. Mas quando o caixão dele saiu indo rumo a Santa Maria Maior, eu disse, Papa Francisco, nós te amamos, nós vamos te amar para sempre. Nós não temos palavras para te agradecer o bem imenso que o Senhor fez pela igreja e pela humanidade. Eu te peço perdão pelos que te criticaram e não te aceitaram. Mas no fundo, essas pessoas te ajudaram a ser ainda mais bem-aventurado. Essa foi a prece que eu fiz. Depois eu pude também visitar o túmulo dele, rezar. E nesse dia eu levei todos vocês no meu coração, viu? Nessas cerimônias, nessas celebrações tão santas. Cada um de vocês estava lá presente comigo. E também, assim, é interessante, né? Porque foi um período de a tristeza e daqui a pouco ela dá lugar à alegria, né? Se enterrando um Papa e nascendo outro, né? Isso é interessante tudo isso. E como foi? O senhor também estava lá durante a eleição do Papa Leão XIV. Como foi viver de perto este momento? Trouxe a foto dele aqui também, tá bonita essa foto. Isso aqui foi uma das primeiras fotos que saíram dele, lá do Observatório Romano mesmo. Quando saiu a primeira foto do serviço fotográfico do Vaticano, eu fui lá buscar. Bem, quando eu vou lá para a Itália, eu não fico lá sem fazer nada, não. A gente estuda muito e tem que dar conta do estudo, mas eu trabalhei também como confessor, pregador de retiro, preguei retiro lá pertinho de Assis. E nessa ocasião do conclave, eu estava pregando retiro numa cidadezinha chamada Spello, perto de São Francisco, Santa Clara, lá. E eu voltei naquele dia cansado de trem. Eu falei, mas acho que não vai ser hoje que vai sair o Papa, não.
vamos esperar um pouco. Eu falei, mas eu levei a bala para casa das irmãs que eu estava, longe, porque pegar 2 metrôs e um ônibus para chegar no Vaticano. Eu falei, mas eu vou. Eu fui, às 4 horas da tarde eu cheguei lá. Aquela multidão de gente, se esperava que a fumaça saísse às 7 da noite, porque já haviam saído 2 fumaças pretas, né, no dia anterior, e depois de manhã também foi preta por volta do meio-dia. Bom, a gente vendo aquelas gaivotas lá em cima e a fumaça branca, é uma emoção enorme. Não só quem está lá, até quem está acompanhando pelos meios, pela TV, pela internet, o coração bate forte. Porque o tempo que a igreja fica vacante, se celebra o Novendiale pelo Papa, que Novendiale são 9 dias de oração, aquelas missas. A sensação nossa é que a gente está sem pai. Aquele vazio, parece que até o sol não brilha igual. Mas de repente aquela fumaça branca traz esperança, traz alegria. E aquele povo junto na Praça de São Pedro, eles carregam a gente. É uma adrenalina, é uma gritaria, um chora, outro grita, outro se ajoelha. E assim, como nós aqui também. Eu nunca pensei na minha vida que eu iria participar de um fato assim, pessoalmente. Eu não tenho como descrever a emoção, mas principalmente a dimensão da fé. E quando surgiu o rosto do Papa Prevost, em nível assim de mundo, ele não era pela mídia colocado como um dos prediletos. Mas há uma frase que se diz muito lá na Itália: quem entra papa no conclave sai cardeal. Geralmente quem entra preferido não é eleito. Tem algumas exceções, porém geralmente é assim. Eu já conhecia a pessoa dele porque morei lá e a gente sabia que ele era um dos cardeais responsáveis pelo um dos dicastérios mais importantes de Roma, que era dos bispos, para a eleição dos bispos. Então, nos últimos anos, o Papa Francisco confiou isso a ele. E a emoção foi grande. Primeiro porque ele nos saudou com a saudação pascal de Jesus. A paz esteja convosco. Depois ele pediu para que a gente não tivesse medo, que a nossa vida está nas mãos de Deus. E aquela bênção, Urbi et Orbi, que ele deu para todos, né, encheu o nosso coração de alegria. Então, um Papa aí de 69 anos, filho de Santo Agostinho, viveu, embora seja americano, mas viveu o seu apostolado, o seu ministério quase todo aqui na América Latina, no Peru. Então ele morou no meio das populações simples, pobres, indígenas. Depois ele foi um homem de governo, porque ele foi padre-geral dos agostinianos também, e depois bispo. Então é alguém que deixa para nós muita expectativa de coisas boas e muita esperança para a igreja. E foi muito bonito, né? O semblante dele, né? Ele olhando para o povo com lágrimas né? ali e se segurando, mas a emoção dele e todo um gesto, né? Dele estar ali olhando e de repente, né? Com responsabilidade, mas no lugar dele, né? Sim. Ele assumindo o que é dele, né? Então foi muito bonito. Mas assim, padre, o senhor pode relatar para a gente, né? O senhor falou um pouquinho dessa questão, né? O que nós podemos assim esperar? O senhor tem algo a dizer em relação a isso, desse novo pontificado? Porque nem o pontificado, como o senhor já falou, vai ser igual ao outro. Porque é tudo por ação de Deus, né? É o Espírito Santo que ilumina. E cada tempo se renova, né? E a gente está vivendo esse novo na igreja. Sim. Né? É claro, o pontificado ele é sempre novo, ele tem sempre uma continuidade na tradição, porém a igreja não tem marcha ré. A igreja vai para adiante, vai para frente, rumo ao reino de Deus. Toda essa riqueza que nós recebemos dos outros papas, tanto que no primeiro Regina Coeli, que o Papa Leão, ele proclamou, ele rezou, lá na Praça de São Pedro, eu também fui, no primeiro Regina Coeli dele. Eu dei a comunhão na primeira missa, que ele celebrou como pontífice, antes de vir para o Brasil. Ele citou, desde Paulo VI, João Paulo II, João Paulo I, Bento XVI e Francisco. Então ele vai ter um caminho de continuidade com as belezas do pontificado dos anteriores. Porém, ele vai ter uma novidade certamente para nós. O que a gente vai ter que esperar um pouco para poder realmente ver algo de mais concreto aí. Mas o que nós percebemos é que ele ofereceu já ao Vaticano pela paz no mundo. Então, ele pediu uma paz desarmada e desarmante. Uma paz entre as nações, que cessem as guerras, sacrifício humano. Então, eu creio que será um Papa que vai continuar e vai intensificar, colocar o Vaticano a serviço da paz.
para a humanidade toda. E vai continuar também, certamente, com esse impulso missionário. Uma dimensão que eu também participei da primeira audiência privada dele, eu entrei lá nessa audiência, que foi com as igrejas orientais. Então, certamente, se ele chamou as igrejas orientais, tudo bem que era o jubileu das igrejas orientais, mas se ele fez uma audiência privada com ele, certamente ele vai primar muito pela unidade da igreja. Isso é muito bonito, né? Tem alguma pergunta? Porque tem bastante gente que disse boa noite, né? Que eu vi. Boa noite, benção padre, boa noite, benção padre, teve de caminhão aqui. Deus abençoe a todos, Deus abençoe. Muito bem, padre, eu acho que era isso, né? Eu acho que assim, se a gente for, a gente fica a noite inteira batendo papo, né? Porque o assunto é gostoso e tem muita coisa a ser explorado, né? Não vai faltar oportunidade da gente conversar com o padre mais lives aqui, tenho certeza disso. Mas eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, seu sim, de imediato, de poder estar aqui, né, trazendo todo esse aprofundamento para nós, da nossa fé, porque quando a gente fala de igreja, a gente está aprofundando a nossa fé. E como a nossa igreja é rica, né, e de uma maneira específica nessa questão do pontificado, né, porque é lá que está a chave, né, que liga e desliga. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade e gostaria que o senhor... tem pergunta? O pessoal de Itapira, hein, padre? Fica à vontade de falar com o pessoal de Itapira, padre. Então, saúdo a Diocese de Amparo, onde eu trabalhei antes de vir aqui para Ibaiti. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Nós trabalhamos na paróquia Santa Josefina Baquita. Vocês são muito amados por mim também. Nós tivemos muita história de evangelização junto. Evangelização no meio do povo. E vocês são família nossa também. Então, um abraço para Itapira. Todas as paróquias por onde eu passei aqui na diocese que eu citei no início. Acho que tem uma tia minha assistindo também lá do Canadá. Então, um beijo para ela também. E para todas as pessoas que nos querem bem. E sejam bem-vindos aqui no Santuário Eucarístico do Coração de Jesus. Aqui o Coração de Jesus é aberto e é um lugar de muitas graças. Sejam bem-vindos no meio de nós. Ficamos internacional. Chique. Eu gostaria, sim, o padre falou, né, nós já aproveitar a live também, você que está nos assistindo, você que está participando junto com a gente, de lembrar que próximo mês agora de junho, é um mês muito importante para nós aqui do Sagrado, porque é quando nós comemoramos o nosso padroeiro, o Sagrado Coração de Jesus. E nas nossas redes sociais vai estar toda uma programação, né? Temos o nosso novenário, depois a gente tem a nossa festa e tudo, mas então nos acompanhe aí e venha participar, não só nos acompanhe daí, venha participar com a gente aqui, né? Será muito bem-vindo, o nosso coração acolhe aí o coração de Jesus, então nem se diga, né? Podemos encerrar? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Padre Eliton, muito obrigado, Padre, Deus abençoe, ao nosso reitor, ao pessoal da Pascom, Deus abençoe aí nos bastidores, né? Que Deus possa estar nos unindo cada vez mais, nos dando força para nós continuarmos o nosso trabalho de evangelização pelas redes sociais. Mês que vem nós não temos live, né, Valente? Mês que vem não temos, mas julho nós temos uma super live, né? Vamos deixar no segredo por enquanto, né? Fazer um suspense. Daqui uns dias vocês vão saber quem vai estar com a gente no mês de julho, tá certo? Que Deus abençoe você e sua família. Agora, vamos pedir para o Padre, então, nos fazer a oração final e nos dar a sua bênção. Então, obrigado novamente, paroquianos, pais, familiares, todos que nos acompanharam, e essa bênção extensiva a todas as nossas famílias. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar, ao vosso lado para vos acompanhar, atrás de vós para vos proteger, dentro de vós para vos encorajar, acima de vós para vos abençoar. Pela intercessão do coração imaculado de Maria, Santa Margarida, Maria Lacoque, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que os nossos santos papas intercedam por todos. Amém. Deus abençoe, um grande abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau.